Boa noite. O pastor Nil gostaria que o pastor Marinho Soares viesse até aqui à frente para compartilhar um testemunho de 3 minutos. Boa noite, queridos. Nós estamos conversando com o pastor Neil Anderson e eu tive a oportunidade de conhecer quando ele esteve aqui há uns 10, 12 anos atrás, no congresso da CEPAL. E lá tivemos acesso a esse material, especialmente o Espaço para a Liberdade em Cristo, e levamos esse material e começamos a utilizar na igreja junto com o Rever, especialmente para as pessoas que estavam em depressão. E eu acredito que mais de uma centena de pessoas já passaram pelos passos e têm experimentado cura e libertação. Então, estávamos compartilhando com ele e pediu para que nós pudéssemos dar esse testemunho. Mira vai falar um pouquinho do resultado na vida das pessoas. Graça e paz, amados. Só gostaria de compartilhar aquilo que estávamos conversando com o Dr. Neil, da forma como Deus realmente usou este homem para lhe dar essa inspiração para fazer esses passos de uma forma didática. E como esses passos, para a minha vida, foi tão impactante, porque eu vi Deus transformando tantas e tantas mulheres, moças, jovens, adolescentes. E tudo começou quando uma adolescente de 13 anos, que eu estava aconselhando, eu estava quase desistindo, não sabia o que fazer, porque ela já tinha tentado suicídio 2 vezes, ficava possessa, destruía as coisas em casa, pulava o muro pela madrugada para ir se drogar. E eu estava orando, Deus, eu não sei o que fazer mais. Os pais desesperados, ela não era uma menina de periferia, era uma menina filha de empresários. E então foi quando, conversando com o Marinho, ele disse, por que você não usa os passos pela liberdade em Cristo? Tenta. E eu disse, eu nunca fiz isso, não conheço, não sei. E eu então orei e falei, Deus, Espírito Santo, me ajuda, me ensina a trabalhar com esses passos. Eu passei pelos passos, eu vi o quanto era importante, e então eu fui aplicar com essa menina. Hoje essa menina é uma das líderes de louvor, ela casou-se, está tendo seu primeiro filho agora, são 13 anos, há 13 anos atrás. E ela passou 2 vezes por esses passos, e desde então, quantas pessoas têm sido transformadas. Eu tenho visto jovens entrarem totalmente deprimidas na minha sala e Deus transformar de uma forma radical, maravilhosa. Então, eu quero louvar a Deus com vocês pelo privilégio que nós temos aqui este homem ministrando ao nosso coração. E que Deus possa ainda abençoá-lo grandemente e que vocês possam usar também esse material, porque eu sei que Deus vai fazer uma grande obra através desse livro. Em nome de Jesus. Obrigada. Graças. Muito obrigado. Last year we had our international meeting in Chennai, India. No ano passado tivemos nossa reunião internacional na Índia We only had a room about this size, so we had to turn some people away. e nós tínhamos apenas uma sala desse tamanho, então precisamos de botar algumas pessoas para fora, dispensar algumas pessoas. But there was one small group we just couldn't turn away. Mas havia um pequeno grupo que nós não conseguíamos dispensar. Before she died, Mother Teresa handpicked Father Sebastian to be the spiritual director of their work around the world. Antes de morrer, a Madre Teresa de Calcutá escolheu a dedo o Padre Sebastian para liderar as pessoas da sua organização. He found his freedom for reading our books. Ele encontrou a sua liberdade através da leitura dos nossos livros. Well, he came to the conference and he brought 16 Mother Superiors with him. Ele veio para a nossa conferência e levou com ele 16 madres superioras. And they all went through the conference like this and went through the steps. E todas elas foram até a conferência vestidas desse jeito e passaram pelos passos. So now we have the Steps to Freedom Catholic edition by Neil Anderson with Father Sebastian. Agora nós temos os Passos para a Liberdade, edição católica, por Neil Anderson e pelo Padre Sebastian. You know, only God can break down that wall, people. Só Deus pode quebrar estas barreiras. Now we're going back to page, Agora estamos voltando para a página 25. and I'm going to finish the lesson I had this morning. E eu vou terminar a lição que nós iniciamos esta manhã. Remember, we have our triangle. Vocês se lembram que nós temos o nosso triângulo. We're asking the question, who's responsible for what? Nós estávamos fazendo a pergunta, quem é responsável pelo quê? And we just are going to believe that God is sovereign. E nós vamos acreditar simplesmente que Deus é soberano. He's faithful. Ele é fiel, He's here. ele está aqui, He will always play his role. ele sempre cumprirá o seu papel. And then we looked at what the responsibility is of the person we're trying to help. E então nós olhamos qual é a responsabilidade desta pessoa que estamos tentando ajudar.
I can't think for them or believe for them or confess for them. Eu não posso pensar por ela, ou acreditar por ela, ou orar no lugar dela. And tonight I'm going to look at what our responsibility is. E esta noite eu gostaria de pensar com vocês sobre qual é a nossa responsabilidade. Remember, every side of this triangle is a relationship. Vocês se lembram que cada uma das pontas desse relacionamento, deste triângulo, está vinculada ao relacionamento. And I want to make sure that my own personal relationship with God is right. E eu quero ter certeza de que o meu próprio relacionamento com Deus está correto. Now, in this process, God has chosen to use you and I. Neste processo, Deus tem escolhido usar a mim e a você. According to Ephesians chapter 3, it's the eternal purpose of God De acordo com Efésios capítulo 3, é o propósito eterno de Deus to make his wisdom known through the church. fazer a sua sabedoria conhecida por meio da igreja. And actually, that's to the spiritual forces. E, na verdade, isto acontece através de forças espirituais. Now, before we look at our responsibility, Antes de olharmos para a nossa responsabilidade, let's look at the bigger picture. vamos olhar para uma figura maior. It was Adam and Eve and their descendants who were to rule over this world. Adão e Eva e seus descendentes que deveriam governar este mundo. But when they sinned, they forfeited that. Mas quando eles pecaram, eles, de certa maneira, abdicaram deste direito. And Satan became the rebel holder of authority. Então, o diabo se tornou o detentor da autoridade, o rebelde detentor da autoridade. Jesus referred to him as the ruler of this world. O Senhor Jesus se refere a ele como o príncipe deste mundo. 1 John 5 says the whole world lies in the power of the evil one. João capítulo 5, 1 João capítulo 5 diz que o mundo inteiro jaz no poder deste maligno. Now remember, Jesus came to undo the works of Satan. E vocês se lembram que Jesus veio desfazer as obras do diabo. So when you go back to the Gospels, look how he prepared for that. Então, quando nós voltamos para o Evangelho, podemos ver como podemos nos preparar para fazer face a isso. He showed us the entire discipleship process. Jesus nos mostrou todo o processo de discipulado. Essentially, it's very simple. Essencialmente, é um processo muito simples. I'll do it, Eu posso fazê-lo, you watch. você vai assisti-lo. We'll do it together. Nós vamos fazê-lo juntos. You do it, I'll watch. Você faz isso e eu assisto. And finally, you do it. E no final, você faz. Now, Luke chapter 9 is at the third stage. Em Lucas capítulo 9, ele estabeleceu o terceiro estágio. He sent the 12 out. Ele enviou os 12. The first thing he said to them was, A primeira coisa que ele disse para eles foi: I've given you authority and power over demons. eu dei a vocês poder e autoridade sobre os demônios. In the next chapter, he sent out the 70. E no outro capítulo, ele enviou os 70. And when they came back, they said, Lord, even the demons are subject to us. E quando eles voltaram, eles disseram: Senhor, mesmo os demônios se submetiam a nós. He said, don't rejoice in that. E Jesus disse: não alegrem-se com isto. And don't you either. E vocês também não devem fazê-lo. Rejoice in the fact that your name is written in the Lamb's Book of Life. Alegrem-se pelo fato de que o seu nome está escrito no livro da vida. Don't focus on the problem, focus on the answer. Não foque no problema, foque na resposta. He said, I saw Satan fall from heaven like lightning. Ele disse que eu vi o diabo cair dos céus como um relâmpago. And I've given you authority and power to tread upon serpents and scorpions. E eu dei a vocês o poder para pisar serpentes e escorpiões. That's not snakes and bugs, that's the devil and his angels. Isso não quer dizer cobras e insetos, mas isso se refere ao diabo e os seus anjos. Now, what's the difference? Qual é a diferença? Authority is the right to rule. Autoridade é o direito para governar. Power is the ability to rule. Poder é a habilidade para governar. A policeman has the right to pull over a big truck. Um policial tem o direito de mandar fazer um grande caminhão parar, if it's violating the law. se ele estiver violando a lei. But does he have the power to stop it? Mas ele tem o poder de fazê-lo parar? Not really. Não de verdade. Now, I could put a cement block in the middle of the road, Eu posso colocar essa blitz, esse bloqueio no meio da estrada, that'd stop the truck, que pode fazer parar o caminhão. but I don't have the authority to do that. Mas eu não tenho autoridade para fazer isto. What do you think that you have in Christ? O que você acha que você tem em Cristo? You actually have both. Na verdade, você tem ambos.
Authority because of your position in Christ. Autoridade por causa da sua posição em Cristo. And that's what Ephesians chapter 1 and into chapter 2 is trying to tell us. E é isso que Efésios capítulo 1 está tentando dizer a você. And the power as long as you abide in Christ. E o poder está em você enquanto você está em Cristo. That's why Ephesians said, be strong in the Lord É por isso que Efésios diz: sejam fortes no Senhor and the strength of his might. e na força do seu poder. It's his authority É a autoridade dele and it's his power. e é o poder dele. You have the right to do his will. Você tem o direito de fazer a sua vontade. No more, but no less. Nada mais, nada menos. Now, the Great Commission says, go into all the world, make disciples. A grande comissão diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, façam discípulos. You can't teach that verse without the previous one. Você não pode ensinar este versículo sem o anterior. All authority has been given to me Toda autoridade me foi dada, in heaven and upon this earth. no céu e nesta terra. Go therefore and make disciples. Então ide, fazei discípulos. You can't delegate responsibility without authority. Você não pode delegar responsabilidade sem autoridade. In the book of Ephesians, Paul prays twice. No livro de Efésios, Paulo ora 2 vezes. To me, that indicates something is very important here that we need to know that he's asking God to bring to our attention. Para mim, isto significa que existe alguma coisa que é muito importante que precisamos saber e por isso ele está pedindo a Deus para chamar a nossa atenção. Ephesians 1 tells us about this incredible position we have in Christ. Efésios capítulo 1 fala sobre esta posição incrível que nós temos em Cristo. It's true, but we don't always see it. É verdadeira, mas nós não sempre conseguimos vê-la. So he prays that our eyes would be open, E então ele ora para que os seus olhos sejam abertos, that we would know this rich inheritance we have in Christ, para que nós possamos entender a herança que nós possuímos em Cristo and the power that has been extended towards us who believe. e o poder que foi estendido a nós, os que cremos. There's not a verse in the Bible where you're to pursue power. Não existe nenhum versículo na Escritura que diga que nós devemos buscar o poder. Why not? Por que não? You already have it. Nós já o temos. And you're seated with Christ in the heavenlies. Quando nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. You're a joint heir with Christ. Nós somos um com Cristo. So you have the authority and the power to continue God's work on the Então você tem o poder para continuar a obra de Deus nesta terra. planet. And he's commissioned us to go make disciples. E ele nos comissionou a irmos e fazermos discípulos. I can tell you with great confidence, Eu posso dizer para você com muita confiança. when it comes to who has the right to rule in either kingdom, E quando nós chegamos à questão de quem tem o direito de governar em qualquer um dos reinos, authority is the issue. a autoridade é a questão. Who has the right to rule? Quem tem o direito de governar? And every believer should know this. E todo crente deveria saber disso. The identity and the position that you have in Christ. A identidade e a posição que nós temos em Cristo. This is not a basis for pride, it's a basis for humility. Isso não é uma base para orgulho, mas é uma base para humildade. You just confidently take your place in Christ. Você simplesmente, com confiança, assume a sua posição em Cristo. I was speaking at this camp, Eu estava falando neste acampamento and they woke me up in the middle of the night. e eles me acordaram no meio da noite. We need you over here. Nós precisamos de você aqui. So I got up about 1 in the morning. Então eu acordei por volta de 1 da manhã. Somebody had broken the glass and gotten into the kitchen. Alguém tinha quebrado o vidro e entrado dentro da cozinha. When I looked through the second door, I saw 2 men at that end of the table. Quando eu olhei através da porta, eu vi 2 homens no final da mesa. But I didn't see the third one until I actually stepped through the door. Mas eu não vi o terceiro até que, na verdade, ele adentrou a porta. It was the assistant cook, Era o assistente do cozinheiro. and he had a butcher knife stuck in his throat. E ele tinha uma faca, um facão de açougueiro no seu pescoço, enterrado no seu pescoço. And the first words out of his mouth were, E as primeiras palavras da sua boca foram: "This person is going to die tonight." esta pessoa vai morrer esta noite. What would you do? O que você faria? Well, I just sat down beside him. Eu simplesmente sentei ao seu lado. I said, "No, he's not." E eu disse: não, ele não vai. I said, "I know you can hear me now. E eu disse: eu sei que você consegue me ouvir agora. All this is a voice in your head. Tudo que você está ouvindo é uma voz na sua mente. You can put the knife down or you can hold it there. It's your choice." Você pode colocar a faca lá ou você pode mantê-la aí, é a sua escolha.
He put the knife down. Ele colocou a faca, ele abaixou a faca. My amateur friends were trying to cast a demon out of him, Os meus amigos estavam tentando expulsar um demônio dele. and it ended up in a mess. E aquilo terminou numa grande confusão. So he was kind of in and out of it mentally. E ele estava com alguma dificuldade mental. Finally, he started to realize it was just a little voice in his head. That's all it was. E, de repente, ele começou a tomar consciência de que apenas havia uma voz que falava na sua mente. Era tudo que estava acontecendo. I said, well, if I went to bed, would you help me tomorrow? E ele disse, se eu for dormir, você pode me ajudar amanhã? I said, sure, we'll get you free from that. E eu disse, com certeza, nós vamos ajudá-lo a se livrar disto. He reached down underneath him and pulled out a bigger butcher knife and put it on the table. Ele foi e pegou, né, uma faca de açougueiro maior e colocou em cima da mesa. When I taught at the seminary, Quando eu ensinava no seminário, a local counselor called me. um conselheiro local ligou para mim. He said, I've never given any place for the demonic. Ele disse, eu nunca dei nenhum lugar ao diabo, But- ou endemoniado. But maybe one of my clients could have a spiritual problem. Mas talvez um dos meus clientes tenha um problema espiritual. Could you come over and give some assessment? Você poderia vir e fazer uma avaliação? Maybe. Talvez. Now, if you couldn't see it here, you'll never see it. Se você pudesse... Can you repeat? If you couldn't see that this was demonic, you'll never see it. Se ele não pudesse ver que aquilo era demoníaco, ele nunca veria. There was even a pentagram cut into her skin. Havia até um pentagrama na sua pele. I said, honey, there's a spiritual battle going on for your mind. E eu disse para ela, querida, tem uma batalha espiritual acontecendo na sua mente. She said, oh, praise God, somebody knows, somebody understands. E ela disse, graças a Deus, alguém sabe, alguém compreende. 4 years of counseling and every medical test you could think of. 4 anos de aconselhamento e todo tipo de exame médico que você possa imaginar. This turned out to be one of the most difficult cases I've ever had Este terminou sendo um dos casos mais difíceis que eu já tive na minha vida. because she was being ritually abused at that time. Porque ela estava sendo abusada durante aquele tempo. She would actually switch personalities at night and go to the rituals and come back in the morning with cuts on her. Ela tinha problemas na sua personalidade e ela voltava toda manhã cheia de cicatrizes. And wake up in the morning and have no idea how they got there. E quando ela acordava de manhã, ela não tinha nenhuma ideia como aquelas cicatrizes tinham parado ali. She always wore a sweatshirt, Ela sempre usava luvas, because there were cuts all over her arms. porque havia Sweatshirt goes down here. Sweatshirt. um blusão, porque havia sempre cortes no seu corpo. So she came to see me the next week. Então ela veio me ver na semana seguinte. Very large lady. Era uma mulher bem grande. And 10 minutes into our conversation, E em 10 minutos de conversa, she got out of her chair ela saiu da sua and cadeira started to walk towards me. e começou a caminhar na minha direção. What would you do? O que você faria? I just looked at her and I said, I'm a child of God. You can't touch me. Eu olhei para ela e eu disse, eu sou um filho de Deus e você não pode me tocar. That's 1 John chapter 5, verse 18. Write it down. Isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 18. Anote aí. And she stopped in her tracks. E ela parou o que estava fazendo. I said, sit down, and she did. Eu disse que ela se sentasse e ela assim o fez. Now, I'm not talking to the lady. I'm talking to the spirit behind it at that Eu time. não estava conversando com aquela senhora, eu estava conversando com o espírito que estava por trás dela. Actually, her eyes were just glazed over. Na verdade, os seus olhos estavam como que fechados. Now, can I say this with respect? Agora, eu gostaria de dizer alguma coisa com respeito, com todo respeito. The authority that we have in Christ A autoridade que nós temos em Cristo does not increase with the volume of our voice. não aumenta de acordo com o volume da nossa voz. You don't shout out the devil. Você não grita e expulsa o demônio pelo grito. You just calmly take your place in Christ. Você simplesmente, de maneira tranquila, assume a sua posição em Cristo. Now, I've given you 2 extreme cases that you may never see in your experience. Eu compartilhei com vocês 2 casos extremos que talvez vocês nunca vejam na sua experiência. Even in the most extreme cases like that, you never have to lose control. Mesmo em casos extremos como estes que relatei, você nunca precisa de
perder o controle. The same is true for the authority that you have as a parent. A mesma coisa é válida para a autoridade que você tem como pai. If you're screaming and threatening your children, Se você está gritando e ameaçando seu filho, you are not exercising your God-given authority. você não está exercendo a sua autoridade dada por Deus. You're actually undermining it. Na verdade, você está minando esta autoridade. You're operating in the flesh, Você está trabalhando na carne. and that will never have a good result. Isso nunca vai produzir um bom resultado. Learning to just calmly take your place in Christ can't be overstated. Aprenda calmamente a tomar a sua posição em Cristo. Isso nunca é demais. You really need to know who you are Você realmente precisa saber quem você é. and your identity and your position in Christ. E a sua identidade e a sua posição em Cristo. You see, all of those episodes are trying to solicit in us fear. Todas estas situações, elas terminam produzindo medo. Fear of anything other than God is mutually exclusive to faith in God. Temor de qualquer coisa além de Deus é mutualmente excludente de Deus, tira Deus da situação. As soon as you respond in fear, you're operating in the flesh. No momento em que você reage com medo, você passa a operar na carne. If that ever should happen, just back off, calm down. Se alguma coisa assim acontecer, volte para trás, acalme-se. Now, one of the big questions that I think I used to get asked a lot Eu acho que uma das maiores perguntas que as pessoas costumeiramente me fazem, when is my problem psychological and when is it spiritual? qual é o meu problema psicológico e qual é o meu problema espiritual? That's a false question. Isso é uma pergunta ilegítima. It's always psychological. É sempre psicológico. There is no time when your soul isn't part of the process. Não existe um momento no qual a sua alma não seja parte do problema. It's always spiritual. É sempre espiritual também. God is always here. Deus está sempre aqui. He holds all things together according to the counsel of his will. Ele reúne todas as coisas juntas de acordo com o conselho de Deus. And there is no safe time to take off the armor of God. E não existe nenhum momento seguro para nós retirarmos a armadura de Deus. The possibility of being deceived, accused, and tempted, that's just always here. A possibilidade de sermos acusados, tentados, está diante de nós a todo momento. You got a whole God who deals with a whole person all the time. Você tem um Deus inteiro que lida com uma pessoa inteira o tempo todo. And that'll stop us from polarizing into psychotherapeutic ministries Isso vai nos prevenir de polarizar a psicoterapia no ministério or simple deliverance ministries. ou então simplesmente o ministério de libertação. You really need to deal with the whole person all the time. Nós realmente precisamos de lidar com uma pessoa por inteiro o tempo todo. There's always the spiritual reality. The heavenlies are about us all the time. Há sempre uma realidade espiritual. Os céus estão diante de nós o tempo todo. You mean there could be demons here? Você quer dizer que podem haver demônios aqui? I'm pretty sure there are. Eu tenho certeza que sim. So what? God's here, Mas e daí? Deus está aqui, right? certo? And he's all powerful. E Ele é todo poderoso. Let me tell you what else is here. Deixe-me dizer mais o que está aqui. Germs. Germes, Millions of them, actually. milhões deles, na verdade. How many believe that? Quantos que acreditam nisso? How many have seen one? Quantos de vocês viram um? None? It's amazing what you take by faith. É inacreditável aquilo que você acredita pela fé. Now, I believe they're here. Eu acredito que eles estão aqui. How are we supposed to respond? Como nós devemos responder? Where are they? Onde eles estão? Now, you'll be a hypochondriac. Você seria um hipocondríaco. There's germs here, Há germes aqui, so live a healthy life. então viva uma vida saudável. Eat right, Coma get bem, enough exercise, sleep. faça exercícios, durma Your immune system will take care of you. e a sua saúde estará bem cuidada. There's demons here, Há demônios aqui, so live a righteous life. então viva uma vida de justiça. Christ is your immune system. O Senhor é o seu sistema imunológico. Then why do we even need to know about them?
Why do we need to know about them? Então, por que nós precisamos de saber sobre eles? For the same reason, you need to know that there are germs. É pela mesma razão que você precisa saber que existem germes. Less than 200 years ago, we did not know there were. Há menos de 200 anos atrás, nós não sabíamos que eles existiam. Doctors didn't scrub up. Os médicos não se limpavam, They didn't sterilize their instruments. eles não esterilizavam os seus instrumentos, People died. as pessoas morriam. Same issue here, folks. É a mesma questão aqui, pessoal. If we weren't aware of this, then there would be no need to put on the armor of God. Se nós não tivermos consciência dessas coisas, não haverá necessidade de vestirmos a armadura de Deus Or to take every thought captive. ou de levar todo o pensamento cativo. Christ is the focus, not the devil. Cristo é o nosso foco, não o diabo. And the real issue is your relationship with God. E a questão maior é o seu relacionamento com Deus. You don't have to do God's work. He's already disarmed him. Você não precisa fazer a obra de Deus. Ele já fez isso por você. This is all deception, but he's deceived the whole world. Isso que acontece é tudo engano e tem enganado o mundo inteiro. Now, prior to the cross, Antes da cruz, it would take some special endowed authority agent nós precisávamos de alguém que fosse revestido de uma certa autoridade, like the 12 and the 70. como aqueles 12 ou os 70. That wasn't given to the masses, just to the 12 and the 70. Essa autoridade não foi dada às massas, simplesmente para aqueles 12 e para os 70. But when you see the Lord's encounter with the demonic in the Gospels, Mas quando nós vemos Jesus se encontrando com os endemoniados nos evangelhos, he would cast them out. His disciples at times couldn't. ele os expulsava e os seus discípulos estavam ali com ele, não podiam fazê-lo. Everything changes under the new covenant. Mas tudo muda a partir do novo pacto, do novo concerto. After Pentecost, every child of God is seated with Christ in the heavenlies. E a partir do Pentecoste, todo o Filho de Deus recebe uma autoridade especial da parte de Every Deus. believer has the same identity and position in Christ. Todo crente tem a mesma identidade e autoridade em Cristo. It no longer requires an outside agent. E você não precisa mais de um agente exterior. That's why there are no instructions in the epistles to cast demons out of anybody. É por isso que não existe nenhuma instrução nas epístolas para expulsarmos os demônios de ninguém. You see, I can't repent for you, Você sabe, eu não posso me arrepender no seu lugar. believe or confess, Acreditar ou confessar, but I can help you, mas eu posso ajudar você. and we can help each other. E nós podemos ajudar uns aos outros. And now you have a whole different model, E agora nós temos um modelo completamente and diferente. it's right in the pastoral epistles. E que está aqui nas epístolas de Paulo. Let's look at 2 Timothy chapter 2, verses 24 through 26. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26. Go ahead. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Now, that's not a power model, that's a kind, compassionate, able to teach model. Este não é um modelo de poder, é um modelo de bondade, de compaixão e apto para ensinar. People's lives are like a house, A vida das pessoas é como uma casa. and they haven't taken the garbage out in weeks and months. E às vezes as pessoas não tiram o lixo para fora por semanas ou por meses. Now, that's going to attract a lot of flies. Olha, isso vai atrair muitas moscas. You say, oh, we got to get rid of the flies. E às vezes a gente diz: temos que nos livrar destas moscas. No, you don't. Não, não temos. You got to get rid of the garbage. Precisamos nos livrar do lixo. Now, I know there are ministries out there that are studying the flight patterns of the flies. E eu sei que existem ministérios aí fora que estão estudando os padrões de voo das moscas. Trying to get their name and their rank. Estão tentando pegar os seus nomes e os seus postos. Now, there may be a value there I'm not aware of, Talvez haja algum valor nisso do qual eu não tenha consciência, but you haven't solved a thing. mas você não terá resolvido nada. Repentance and faith in God is the answer and will always be the answer. Arrependimento e fé em Deus é a resposta e sempre será a resposta. But I cast out the fly. Mas eu expulso as moscas.
Well, good for you. Ah, bom para você. He went and found 6 others and told them where the garbage is. Ele vai embora e diz para outras 6 moscas onde tem aquele lixo. Haven't we been warned about that? Nós não temos nos preocupado com isso? See, if you follow this way, you'll never have to lose control and you can just deal with the person. Se você seguir esse caminho, você nunca vai precisar de perder o controle e sempre vai estar lidando com a pessoa. And help them assume their responsibility. E a ajudará a assumir a sua responsabilidade. It's their responsibility to submit to God and to resist the devil. É responsabilidade da pessoa submeter-se a Deus e resistir ao diabo. What's our ministry? Qual é o nosso ministério? It's reconciliation. É reconciliação. So when you help them submit to God and connect with Him, Quando nós os ajudamos a se submeterem a Deus e a conectar-se com Ele, they resist the devil and it's over. eles resistem ao diabo e acaba o negócio. And it lasts because you got rid of the garbage. E isso continua quando as pessoas não se livram do lixo. This is actually practically working out all over the world right now. Isso tem funcionado de uma maneira prática em todas as partes do mundo, agora mesmo, neste momento. You should never let the devil set the agenda. Você nunca deve deixar que o diabo determine a agenda. I don't care 2 hoots what the devil is doing in this world. Eu não quero saber do que o diabo está fazendo neste mundo. I care what God is doing in this world. Eu me preocupo com o que Deus está fazendo The neste Holy mundo. Spirit is my guide. They're not my guide. O Espírito Santo é o meu Deus, eles não são os meus deuses. When you call up a demon and try to get its name or some information, Quando você chama um demônio e tenta saber o seu nome ou qualquer tipo de informação desse tipo, why would you believe them? por que você acreditaria nele? They all speak from their nature and they're all liars. Eles todos falam de sua própria natureza e são mentirosos. And what's even worse, you just bypass the person that you're trying to help. E o que é ainda pior, você termina passando por cima daquela pessoa que você está tentando ajudar. They're not making any decisions, you're making it for them. Eles não estão tomando nenhuma decisão, você está tomando uma decisão por eles. So will it last then? Então, isso vai ser uma coisa que dure. Well, let me ask you, you're a parent. Deixe-me fazer uma pergunta. Você é um pai. If you keep making all your decisions for your children, does it last for them? Se você fizer todas as decisões por ele, é uma coisa que não vai durar para ele. 2 things will happen if you do that. 2 coisas vão acontecer se você fizer isto. You'll just develop a crippled child who will keep coming back and be dependent upon you. Você vai criar uma criança defeituosa que retorna constantemente e é totalmente dependente de você. Or they'll walk out of your house and do their own thing. Ou então elas vão sair da sua casa e vão fazer o que bem quiserem. And any good teaching technique would say, help them come to their own conclusions, make their own decisions, and then it will last. Qualquer boa técnica de ensino vai dizer para você que você deve ajudá-los a tomarem as suas próprias decisões, chegarem às suas próprias conclusões, e isso produzirá resultados duradouros. Same problem happens when I try to convict you of your sin. A mesma coisa acontece quando eu tento convencer a você dos seus pecados. There's no power there for you to change. Não existe nenhum poder aí para você mudar. But when the conviction comes from God, Mas quando esta convicção vem da parte de Deus, the power is there to change and o choose. poder está ali para mudar e para você escolher. So let's break this down. Então vamos quebrar isto aqui. Whom can God use? Quem Deus pode usar? First and foremost, you have to be the Lord's bondservant. Em primeiro lugar, e mais importante, deve ser um servo temente ao Senhor. We have to be dependent upon God. Nós devemos ser dependentes de Deus. Christian counseling is not a technique that you learn. Aconselhamento cristão não é alguma técnica que a gente aprenda. It's an encounter with God. É um encontro com Deus. This person is incomplete without Christ. Esta pessoa está incompleta sem Cristo. It just seems like we keep coming back with more and more gimmicks instead of including God in the process. Parece que nós voltamos a todo momento com mais e mais truques, ao invés de nos voltarmos para Deus e dependermos dele. Again, it's almost so basic we should ask this question. Mais uma vez, eu gostaria de dizer que é uma questão tão básica e deveríamos fazer a seguinte pergunta: Do we really believe that we're all in this mess because of the fall? nós realmente acreditamos que estamos nesta confusão por causa da queda? And do we really believe that the only answer is to get back into a righteous relationship with God? E nós acreditamos de verdade que a única resposta a esta situação é consertarmos o nosso relacionamento com Deus? Years ago, I really believed that, so I started to look
How then? How do we do that? Muitos anos atrás, eu comecei a acreditar nisso e eu comecei a me perguntar como eu poderia fazê-lo. The next requirement is not quarrelsome. A próxima exigência é não ser briguento. I don't argue with anybody. Eu não discuto com ninguém. It just leads nowhere. Isso não nos leva a lugar nenhum. But the practical part of this is Mas a parte prática disto the devil will take you down 1,001 rabbit trails if you let him. é que o diabo vai te levar a muita confusão se você deixar isto acontecer. Keep you distracted over here, and Vai- what about this? Mantê-lo distraído aqui, distraído ali, And you just keep working towards resolution. mas você deve manter se trabalhando na direção do foco da solução. I'll take probably about 45 minutes to hear somebody's story. Eu vou levar aproximadamente 45 minutos para ouvir a história de alguém. And what do you think I ask them? E o que você acha que eu pergunto a eles? Would you like to resolve this? Você gostaria de resolver este problema? You want to ask that at an interesting time. Sabe que quando eu faço essa pergunta é um momento interessante. Have you ever been in a small group Bible study and somebody's always complaining? Você já esteve num grupo de estudo bíblico e tem uma pessoa que está sempre reclamando? Just ask them that question. Faça a ele esta pergunta. They may not even come back next week. Talvez essa pessoa não volte na semana que vem. It's really interesting. É muito interessante. Be kind to all, it says. Seja bondoso com todos, a Bíblia diz. In terms of your character, this is the most essential prerequisite. Em termos do seu caráter, este é o pré-requisito mais essencial. One act of unkindness, your ministry is over. Um ato de má educação, de não bondade, e o seu ministério estará por água abaixo. In the book of Proverbs, it says, No livro de Provérbios, a Bíblia diz: what's desirable in a man o que é desejável em um homem is his kindness. é a sua bondade. Let me illustrate. Deixe-me ilustrar. Okay, ladies, here's your opportunity. Ok, senhoras, aqui está a oportunidade de vocês. If you had to choose in us men, Se você tivesse que escolher um homem bacana, strong masculinity com forte masculinidade, or kindness, ou bondoso, which one would you choose? qual você escolheria? Same answer all over the world. A mesma resposta em todas as partes do mundo. My wife told me one time, Minha esposa me disse uma vez: do you know when you really turn me on? você sabe quando você me excita de verdade? I said, when is that? Eu disse: quando é que isso acontece? She said, when I see you kind to my children. E ela disse: quando eu vejo que você é bondoso com os meus filhos. It worked. I've been kind ever since. Funcionou, porque eu tenho sido bondoso desde então. I really can't overstate how important this is. Eu não posso exagerar a importância deste requisito. When I taught pastoral counseling, Quando eu ensinava aconselhamento pastoral, after about 10 weeks, I had everybody take out a piece of paper. depois de cerca de 10 semanas, eu pedi que eles pegassem um pedaço de papel. I said, I want you to write up on that piece of paper the worst sin you've ever committed. E eu pedi que eles escrevessem naquele pedaço de papel o pior pecado que eles tinham cometido na sua vida. The best kept secret of your life. O segredo mais bem guardado da sua vida. The worst thing you've ever done. A pior coisa que você já fez. And the anxiety went from 0 to 10. E a ansiedade foi de 0 até 10. And I saw them looking around like this. E eu fiquei observando eles trabalhando lá assim. I'd wait about 2 minutes. Eu esperei por 2 minutos, mais ou menos. And say, stop. E eu disse: parem, I don't want you to do that. eu não quero que vocês façam isso. If you have, throw it away. Se você já tiver feito, pode jogar fora. But I wanted you to feel one time how hard that would be to do. Mas eu queria que vocês compreendessem como é difícil fazer isso. But if you're trying to help this person, would you probably need to know that? Mas se você está tentando ajudar essa outra pessoa, será que você precisa ter esta compreensão? Probably. Provavelmente. Probably a root issue. É provavelmente uma grande questão. That's been my experience almost every time. Isso tem sido a minha experiência quase o tempo todo.
Here's what I want you to put on the piece of paper, I said. Aqui está o que eu quero que vocês coloquem num pedaço de papel. If you had to share it with somebody, Se você tivesse que compartilhar isto com alguém, who would you share it with? com quem você compartilharia? Now, I don't want a name, Eu não quero um nome, but what kind of a person would they have to be or not be? mas que tipo de pessoa ela deveria ser ou não ser? Do or not do? Fazer ou não fazer? What's the first thing that comes to your mind? Qual é a primeira coisa que vem para a sua mente? Had them write it down. E eu pedi que eles escrevessem. I had it all share. E eu pedi que todos compartilhassem. I wrote it on the board. E eu escrevi no quadro. Kind, É bondosa, compassionate, compassiva, confidential. é confidencial, Somebody who loves me. alguém que me ama, Somebody who would understand. alguém que me compreenderia, Somebody who cares. alguém que se importa, Somebody who's patient. alguém que é paciente. Who did I just describe? Quem eu terminei de descrever? God. Deus. And they were the attributes of God. São os atributos de Deus. And I told the class, E eu disse para a turma, if you haven't before committed yourself to be that kind of a person, se você até hoje não se comprometeu a ser este tipo de pessoa, then would you make that commitment now? então você poderia assumir esse compromisso agora. Because here's what you told yourself. Porque isto é o que você disse a si mesmo. If I'm not that kind of a person, Se eu não sou esse tipo de pessoa, nobody's going to share anything with me. ninguém vai compartilhar nada comigo. And I won't know what their problem is. E eu não vou saber qual é o problema que a pessoa está enfrentando. One man said, Um homem disse para mim, we don't have these kind of problems in our church. nós não temos esse tipo de problema na nossa igreja. And I'll tell you why. E eu vou te dizer por quê. We preach the truth around here. Nós pregamos a verdade por aqui. You know, that poor man doesn't understand that by his very nature, nobody is going to share anything with him. Aquele pobre homem não conseguia compreender que pela sua própria natureza, ninguém nunca teria coragem de compartilhar com ele coisa nenhuma. Including his wife and children, by the way. Incluindo a sua esposa e os seus filhos, a propósito. And he probably thinks it's their fault. E ele provavelmente pensa que a culpa é deles. That is really sad. Isso é muito triste. And so all he can do in his counsel, he just give advice, biblical advice, biblical advice. E tudo que ele pode fazer no seu aconselhamento é dar conselho, conselho bíblico, conselho bíblico. And I feel sorry for him because he's probably been hurt himself sometime in the past. E eu me sinto triste por ele, porque ele provavelmente teve problemas sérios consigo mesmo no passado. And it also says patiently endure evil. E a Bíblia também diz que devemos com paciência resistir ao mal. This procedure takes patience. Este procedimento requer paciência. You can't do it in 50 minutes. Você não pode fazê-lo em 15 minutos. It may take a half a day. Pode tomar metade do seu dia. I've seen extreme cases take a day. Eu já vi em casos extremos ele tomar o dia inteiro. You don't say, I don't have enough time. E às vezes você diz, eu não tenho tempo suficiente. You want to help that person? Você quer ajudar esta pessoa? You don't have enough time not to. Você não tem tempo suficiente para não fazê-lo. If I had a choice to work with a person for 50 minutes a day, once a week, for 6 months, Se você tivesse a possibilidade de trabalhar com uma pessoa 15 minutos por dia, uma vez por semana, por 6 meses, or 5 consecutive hours, ou 5 horas consecutivas, I'll take those 5 hours every time. eu todas as vezes escolheria as 5 horas consecutivas. And I know for a fact I'll accomplish a lot more. E eu sei de experiência própria que eu realizaria muito mais. Now, if you just want to teach somebody 50 minutes of information a week, that's fine. Se você só quiser ensinar alguém alguma coisa, 15 minutos de informação talvez esteja bom. But if this person prays and out comes 40 people he needs to forgive, Mas essa pessoa ora e vem à sua mente 40 pessoas que ela precisa perdoar. I'm not going to stop halfway through that. Eu não vou parar no meio do caminho dessa situação. And we see that wound opened up, I'm going to stay with them until it's closed. E quando a gente faz com que alguém abra alguma coisa, eu vou permanecer com essa pessoa até a gente conseguir fechar este processo. A pastor counselor came to see me. Um pastor aconselhador veio me visitar. He said, I've been able to help others, but I need some help myself. Ele disse, eu gostaria de ajudar a outras pessoas, mas eu mesmo preciso de alguma ajuda. So we came to forgiveness in the steps. Então, ele veio ao perdão através dos passos. Out came 40 names. E ele mencionou 40 nomes. He said, you don't have enough time. E ele disse, você não tem tempo suficiente. I said, I'll stay all night if I have to. E eu disse para ele, eu vou ficar aqui a noite inteira se eu precisar. You know, this 40-year-old man began to cry. Sabe, esse homem de 40 anos de idade começou a chorar. You're the first man in my life that's ever said that to me.
Ele disse, você é o primeiro homem na minha vida que disse alguma coisa desse tipo para mim. People's lives are too important. A vida das pessoas é importante demais. And give them that undivided attention. Dê a elas atenção não dividida. Now, how many here would be willing to share all the dirt in their life just for the purpose of sharing it? Quantos aqui estariam dispostos a compartilhar toda a sujeira na sua vida somente com o propósito de compartilhar isso? Good. Bom. Occasionally I said, yeah, I would. Ocasionalmente alguém levanta a mão e diz, eu gostaria. Shut up. Cala a boca. Now, how many would be willing to share all the dirt in their life to gain some explanation why you're all screwed up? Quantos estariam dispostos a compartilhar toda a sujeira da sua vida para obter alguma explicação sobre o porquê aquilo tem acontecido? I've asked that question all over the world. Eu tenho feito essa pergunta em todo mundo. I get exactly the same response. Eu tenho exatamente a mesma resposta sempre. Some of you didn't move a muscle. Alguns de vocês não moveram um músculo. And some of you went up, very few of you went up pretty fast. Muito poucos levantaram a mão muito rápido. Now, that's as far as the secular world can take anybody. Isso é o máximo que o mundo secular pode levar alguém. And the theories are not that hard to understand. E as teorias não são tão difíceis de serem You'll be compreendidas. taught certain skills Você será ensinado algumas habilidades of kindness and congruence and genuineness and that type of thing. de bondade, de congruência, de autenticidade, esse tipo de coisas. Well, that's okay. They're pastoral skills. Ok, tudo bem, essas são habilidades pastorais. But the intention is to pull your life story out of you, Mas a intenção é extrair a sua história de vida de você, then explain why you're having these problems, então explicar por que você está passando por estes problemas and help you cope with it. e ajudá-lo a conviver com eles. That's like telling an alcoholic, É isso que eu digo para um alcoólatra. I know why you drink. Eu sei por que você está envolvido com bebidas. He said, you're right. E ele disse, você está certo. Would you like to drink with me? Você gostaria de beber comigo? You haven't solved anything. Você não resolveu nada. Now, how many would be willing to share the dirt in their life for the purpose of resolving it? Agora, quantos de vocês gostariam de compartilhar a sujeira da sua vida com o propósito de resolver o problema? People, it's a totally different thing. Pessoal, isso é uma coisa totalmente diferente. When you go through this process, you're not doing it to share it, you're doing it to resolve it. Quando você passa por este processo, você não o faz para compartilhar somente, você o faz para resolver o problema. And they're the ones who are praying and asking God to guide them. E nós somos aqueles que oramos e pedimos que Deus possa guiar as pessoas. And all this stuff comes up. E todas essas coisas vêm à tona. I've had counselors and pastors bring in people. Eu já tive pastores e conselheiros trazendo pessoas. Sometimes they've worked with weeks and months with these folks. Às vezes elas trabalham por semanas e meses com esse pessoal, Hear their story, ask their permission to take through the steps. ouvem as suas histórias, pedem a sua permissão para conduzi-los nos passos, And all this stuff comes up. e toda essa coisa vem à tona. And the pastor and the counselor will say, I've worked with this person for months. I've never heard any of this before. E o pastor ou conselheiro chega e diz para mim, eu trabalhei com essa pessoa já há meses e ela nunca disse nada, como isso aconteceu? Well, you're a wonderful counselor. Ah, você é um conselheiro maravilhoso. It really has nothing to do with me. Isso não tem nada a ver comigo. I've actually had one lady work through forgiveness. Eu, na verdade, tive uma mulher que estava trabalhando com perdão. Great deal of tears. Muitas lágrimas. But she looked afterwards and said, oh, I forgot you were here. E ela olhou depois para mim e disse, desculpa, eu esqueci que você estava aqui. One of the most common things, all of us here, Uma das coisas mais comuns para todos nós aqui. I have never shared this with anybody ever before. Eu nunca compartilhei isto com ninguém antes. Please don't misunderstand that statement. There's nothing to do with me. Por favor, não me compreenda mal. Isso não tem nada a ver comigo. All of our staff and associates around the world, same experience. Todos os nossos membros de equipe em todo o mundo têm experimentado o mesmo tipo de experiências. Have you ever wondered what the difference is between the Holy Spirit's conviction and the devil's accusations? Você já alguma vez parou para pensar na diferença entre a convicção produzida pelo Espírito Santo e a acusação feita pelo diabo? Look at 2 Corinthians chapter 7. Olhem para 2 Coríntios capítulo 7.
because they feel the same. porque elas às vezes parecem ser iguais. 2 Coríntios 7, Chapter 7, 2 Corinthians chapter 7, 9 through 10. 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. In other words, say, I'm glad you come under the conviction of the Holy Spirit. Em outras palavras, eu me sinto feliz porque você chegou a esta convicção através do Espírito Santo. Because it led to repentance and life without regret. Porque este arrependimento, esta convicção te leva ao arrependimento e a uma vida sem remorso. And it uses the same word, but the sorrow of the world produces death. E ele usa a mesma palavra, mas a acusação segundo o mundo, a convicção segundo o mundo, produz a morte. So you've been honest with God, but yet you keep hearing condemning thoughts, and accusing thoughts. Então você é honesto com Deus, mas continua tendo pensamentos acusadores, pensamentos de condenação. Is that God? Isso é Deus? No, it's not. Não, não é. Let me illustrate. Deixe-me ilustrar. Judas betrayed Christ, Judas traiu a Jesus. came under the sorrow of the world. Ele ficou com a convicção de remorso do mundo. Committed suicide. Cometeu suicídio. Peter betrayed Christ Pedro traiu a Jesus 3 times. 3 vezes. Came under the conviction of the Holy Spirit. Ele experimentou a convicção do Espírito Santo. Was the first spokesman for the church. Ele foi o primeiro preletor da igreja primitiva. Here's one other big issue. E aqui há uma outra grande questão. It leads to repentance without regret. A questão do arrependimento sem remorso. Have you ever had somebody pour out their woes to you? Você já viu alguém derramar-se compartilhando as coisas com você? They probably will regret that later. Às vezes as pessoas têm remorso daquilo mais tarde. In fact, you've had people leave your church because they thought somebody would think badly of them. Na verdade, nós podemos ver algumas pessoas deixarem a igreja porque pensaram que outras pessoas poderiam fazer um mau julgamento delas. After church one Sunday, a lady poured out her heart to me. Numa certa feita, uma senhora na igreja, depois do culto, ela derramou seu coração para mim. I set up an appointment for that week. E eu marquei com ela para me encontrar com ela durante aquela semana. But she called me first thing Monday morning. Mas ela me ligou de manhã, na segunda-feira, bem cedinho. She probably was up half the night. E ela provavelmente tinha estado acordada à metade da noite. I can't believe all those things I told you. E ela disse: eu não consigo acreditar em tudo aquilo que eu compartilhei com você. What do you think of me? O que você está pensando sobre mim? Well, I love you for doing that. Ora, eu amo você por ter feito isto. How else could I help you? Como mais eu poderia ajudá-la? Well, I've got a lot more to share then. Bem, então eu tenho muito mais para compartilhar. That's what she said. Foi isso que ela disse. Let me tell you 2 other very important issues about this. Deixe-me contar a vocês 2 outras questões muito importantes com relação a isto. I work out of my home. Eu faço exercícios lá em casa. Sometimes I'll come out of my study Às vezes eu saio dos meus estudos, and just give my wife a hug. eu vou e dou um abraço na minha I esposa. said, what an incredible ministry. E eu digo: que ministério incrível. I just help this person get in touch with the ugliest part of their life. Eu termino de ajudar esta pessoa a fazer contato com a parte mais feia da sua vida. And they can't stop thanking me for it. E estas pessoas não param de me agradecer por ter feito isto. Here's another interesting issue. Aqui há uma outra questão interessante. I don't do long-term counseling. I don't do long-term counseling. Eu não faço aconselhamento por longos períodos de tempo. And never with a lady. E nunca com uma pessoa do sexo feminino. The problem is you can start bonding to that person. O problema é que você começa, às vezes, a criar uma ligação forte com esta pessoa. That doesn't happen here. Isso não acontece aqui. Why not? Por que não? They're not bonding with me. Vocês não estão tendo uma ligação comigo, They're bonding with God. porque vocês estão tendo uma ligação com Deus. And that's really true. Isso é verdadeiro. They just want to get out of there. E nós queremos que isso aconteça. It's really interesting. They're very grateful, but they just want to leave. É interessante, nós nos sentimos muito agradecidos, mas depois queremos sair.
And notice back in 2 Timothy again, E vamos voltar agora para 2 Timóteo. that we have to be gentle. Nós precisamos ser bondosos. You can't force people to do this. Nós não podemos forçar as pessoas a fazer isto. And now notice the language in these two verses, however. Vamos prestar atenção na linguagem utilizada nestes 2 versículos. How does this start? Como é que ele começa? Somebody who's dependent upon God. Alguém que é dependente de Deus. Who's the one who grants repentance? Quem é aquele que concede o arrependimento? It's God. É Deus. And what does he do? O que ele faz? He leads us into all truth. Ele nos conduz a toda a verdade. And then we escape the snare of the devil. Então nós escapamos das armadilhas do diabo. What people are in bondage to is lies. O que as pessoas estão acorrentadas é a mentiras. That's why it's truth that sets them free. É por isso que a verdade as liberta. It includes this truth. E isso inclui esta verdade. But the one who really set them free is Jesus. Mas, na verdade, aquele que realmente as torna livres é Jesus. Let me tell you one major benefit for me personally doing this. Deixe-me compartilhar com vocês um benefício pessoal que eu usufruo ao fazer isto. Every time I lead somebody else through the steps, Toda vez que eu conduzo alguém nos passos, I actually help myself too. eu também me ajudo a mim mesmo. It helps me keep very close accounts with God. Isso me ajuda a me manter bem próximo de Deus. And that's a powerful benefit. Isso é parte do benefício advindo disto. I'll just close with one little story. Deixe-me concluir com uma pequena história. Because mental health for a Christian begins with a true knowledge of God Porque a saúde mental para um cristão começa com um conhecimento verdadeiro de Deus. and a true knowledge of who you are as a child of God. E um verdadeiro conhecimento de quem você é como um filho, uma filha de Deus. This lady was a Eurasian. She was half European, half Asian. Essa senhora era uma eurasiana, era metade europeia, metade asiática. In teenage years, she was raised in Asia. Na sua adolescência, ela foi criada na Ásia. Her mother was head of Women's Aglow. A sua mãe era a líder de uma organização de mulheres. And she told her daughter, "You're special. E ela disse para ela: minha filha, você é especial. You are special, God told me. Você é especial, Deus me disse. You are going to be one of the 12 surrounding Christ at the throne." Você será uma das 12 em volta de Jesus no trono. She's about 40 years old. Ela agora tem 40 anos de idade, mais ou menos. And she's always exudes this power, E ela transpira este poder. but she's deeply in bondage. Mas ela está profundamente acorrentada. And everything she does is totally dependent upon what mom says or does. E tudo o que ela faz está totalmente vinculado e dependente daquilo que a sua mãe diz ou faz. Her older brother has finally seen through it. O seu irmão mais velho finalmente consegue enxergar esta situação. He says, "She's crazy. Why are you letting her control your life?" E ele diz: você está doida? Por que você permite que isto controle a sua vida? But what she believed was a lie. Mas o que ela acreditava era uma mentira. And when she came to forgiveness, E quando ela chegou ao perdão, there was only 2 names on the list. só havia 2 nomes na lista. And I don't think I've ever seen in years somebody weep so profoundly as she forgave her mother. E eu acho que eu nunca vi ninguém chorar na minha vida tão profundamente do jeito que ela chorou quando perdoou a sua mãe. 4 elders at their church had just confronted her about her sense of superiority. 4 presbíteros da sua igreja tinham terminado de confrontá-la por causa do seu ar de superioridade. When she was finished, Quando ela terminou, her entire countenance had changed. o seu semblante tinha mudado completamente. And I said, "Go into the restroom and look at yourself in the mirror." E eu disse para ela: vá até o banheiro e olhe para o seu rosto no espelho. She came back with the biggest smile on her face. Ela voltou com o maior sorriso no seu rosto. One of the problems here, Um dos problemas aqui, of being raised in an Asian culture de ter nascido e ser criada numa cultura asiática, where ancestry worship is embedded everywhere, onde a adoração aos ancestrais está em toda parte, you're not really given permission to say there's anything wrong with your parents. você não tem a permissão de dizer que há qualquer coisa errada com os seus pais. It took quite a bit of teaching and coaching to get her to that point. E
Foi necessário muito ensinamento e coaching para fazê-la chegar até aquele ponto. But she had a very distorted concept of herself. Mas ela tinha um conceito muito distorcido de si mesma. And now she's just a humble child of God. E agora ela é uma filha humilde de Deus. Please pick one of these up before you come tomorrow morning. Por favor, traga uma cópia desse livro antes de você vir aqui amanhã pela manhã. You know what the worst thing that could happen tomorrow morning? Sabe qual será a pior coisa que poderá acontecer amanhã de manhã? Here it is. Are you ready? Vou dizer, está preparado? Here's the worst thing that can happen if you go through this. A pior coisa que pode acontecer se você passar por isso aqui. You're going to really be ready for communion next Sunday. You're going to really be ready for communion next Sunday. Você com certeza vai estar pronto para tomar a ceia, a comunhão no próximo domingo. You can't hurt anybody with the process. Você não pode machucar ninguém com esse processo. You can only help them. Você só poderá ajudá-los. And let me pray for you tonight. Deixe-me orar por vocês esta noite. Father, we just commit this evening to you. Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. You have sent to us the Spirit of truth. Tu tens nos enviado o Espírito da verdade. We thank you for the Word of God. Nós te louvamos pela palavra de Deus. It really is a lamp unto our feet. Realmente ela é uma lâmpada para os nossos pés. But we invite the Holy Spirit Mas nós convidamos o Espírito Santo to lead everybody here into all truth. para conduzir cada um de nós aqui a toda a verdade. We believe that truth will set us free. Nós acreditamos que esta verdade nos libertará. So tonight I pray for that divine protection over everybody. Então, esta noite eu peço esta proteção divina sobre todos nós. And bring us back safely tomorrow morning, E traga-nos de volta em segurança amanhã de manhã, ready to meet you. preparados para nos encontrarmos com o Senhor. And we just look forward to it. E nós estamos ansiosos para que isto aconteça. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.